noite, muito boa noite. Aqui é a pastora Suzy Sene, da Catedral Ministério Restaurar, restaurando vidas através do ensino da palavra. Amados, nós estamos aqui todas as quartas-feiras com uma palavra muito especial para vocês, onde nós estamos tratando sobre a cura da alma. Nós falamos sobre a cura do nosso eu interior, a cura daquela criança ferida, daquele adolescente ferido. E tem sido assim realmente um tempo muito bom, muito importante para todos nós, onde nós chegamos e estamos aqui observando cada vez mais aquilo que Deus tem tratado conosco. E tem sido muito bom. Então, para você que está pensando, né, em alguém, de repente dá um toque nessa pessoa, fala, olha, hoje tem uma palavra especial para você. Você que de repente tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de lidar com uma certa situação do seu passado, avise seu amigo, a sua amiga, que hoje tem uma palavra especial para essa pessoa. E eu quero convidar você para juntos nós estarmos levantando realmente uma oração ao Pai, falarmos com Ele, para que Ele venha tratar conosco, tratar no nosso coração e nos ajudar nesse processo de cura. Amém? Esse processo de cura. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero falar contigo, quero ser usada é, tremendamente por ti, para cada pessoa que entrar, que começar a participar, Senhor, desta live. E, Senhor, que teu Espírito Santo venha mesmo derramar sobre nós, nesta noite, algo muito especial. Uma unção especial, a unção de cura, a unção da cura da alma, a unção da cura do físico, e que a tua palavra seja pregada nessa noite de forma poderosa, seja tudo pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amados, nós estamos falando sobre cura da alma. Quando nós falamos sobre cura da alma, o que é a cura da alma? Na realidade, é uma experiência que você passou, seja num determinado período da sua vida, seja ele curto ou grande, ou da vida toda, que acabaram te ferindo, te magoando, te machucando, e você não, quando lidou com isso, não lidou de uma forma positiva. Você aceitou algumas falsas verdades, né? Na verdade é mentira, né? Falsa verdade é mentira, falsos absolutos na memória, e você acreditou nisso. Então, hoje, e aí o que que acontece? Você tem certas atitudes justamente por causa dessas coisas. Então, eu quero falar com você agora sobre uma família, tá? Quero hoje, neste momento, quero falar sobre uma família que se tornou disfuncional. O que que é uma família que se torna disfuncional? É uma família que não funciona bem como família. Eles tinham pai, eles trabalhavam, tinham uma certa honra pelo pai, porém tinha alguns problemas assim entre os irmãos. Mas esses problemas entre os irmãos não foram causados do nada. Infelizmente, esses problemas foram causados pelo próprio pai. E isso trouxe para aquela família um mal-estar muito grande. Talvez você que esteja me ouvindo hoje, talvez você também tenha passado por uma situação assim, ou saiba de pessoas que passaram por uma situação desta maneira, em que ela chegou e
de repente teve um tratamento diferenciado dos outros irmãos, e o que geralmente acontece, né? E quando a pessoa não tem um tratamento muito bom, o que acontece? Essa pessoa geralmente ela tem muitas feridas na alma. E uma pessoa ferida fere. Então, nós vamos hoje observar uma história com um outro prisma. Geralmente, quando nós meditamos nessa história, nós olhamos pelo ponto de vista do personagem que tem promessas de Deus. Mas eu quero que a gente olhe para essa história nessa noite, não com um ponto, olhando para este personagem. Nosso ponto central é nos irmãos desse personagem. Amém? Vamos lá? Está lá em Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, o primeiro livro da Bíblia, a partir do capítulo 37. Aleluia. A partir do versículo 1 mesmo. Diz assim: E José habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Olha só, o problema sério que é travado nos lares quando nós encontramos um lar em que certos filhos são privilegiados. Aqui nós sabemos que a gente que conhece a história de José, nós sabemos que, no caso de Jacó, ele sempre teve uma paixão muito especial, um carinho muito especial por José, por vários motivos. O primeiro motivo é que José, na realidade, ele era filho da mulher que Jacó verdadeiramente amava, né? Jacó trabalhou, vamos dizer assim, uns 21 anos por causa desta mulher. Trabalhou 7 anos para poder casar-se com ela. E aí, no dia do casamento, ele recebeu a irmã dela como esposa, só descobriu isso no dia seguinte. E depois ele trabalhou mais 7 pela Raquel, para poder, aí, no caso, ele casou com ela, passou as festas lá com a sua irmã Leia, ou Lia, dependendo da tradução, e aí ele casou. O seu sogro, que não era tolo, né, sabia que se ele colocasse Jacó para trabalhar mais 7 anos, ele jamais faria isso. Mas o que ele fez? Ele então entregou e ele conhecia a honra de Jacó e sabia que Jacó iria ser fiel naquilo que ele havia combinado. Então, ele já estava casado com Raquel e ainda trabalhou 7 anos. E nesse meio tempo, ela não engravidava. Lia, sua irmã, Leia, dependendo da tradução, ela, sim, ela tinha um filho, daqui a pouco outro filho, daqui a pouco outro filho, daqui a pouco outro filho. E aí a Raquel já desesperada, pôs o marido para dormir com a sua escrava, porque era costume na época, né, que quando a mulher era estéril, que se o marido tivesse um filho ali no ventre, entre as pernas, né, na realidade, da esposa, era como se aquele filho fosse dela. Então, Raquel fez isso, daqui a pouco a Lia viu que ela não estava mais também engravidando, e aí então ela foi, fez a mesma coisa, daqui a pouco ele engravidou de novo, e a Raquel só via cada um engravidando e ela mesmo nada. E ao mesmo tempo, ela cobrava do seu marido, dizia para o seu marido, né? Dá-me filhos.
senão eu morro. Raquel falava isso no desespero, porque ela queria, né, ser mãe, como a maioria das mulheres, o sonho, né, dessas mulheres e se sentem realizadas quando elas são mães. Quando elas são mães. E ela, então, ali, ela queria tratar, vivia cobrando do seu marido, tal, e ele via todo o sofrimento da mulher que ele amava. E a hora que ela engravidou, oh, foi uma festa. Foi uma festa. E ele já não era mais tão jovem assim quando ela chegou e ficou grávida de José. E quando José nasceu, foi aquela alegria. Que bênção, que maravilha nesta mulher grávida. E aí foi muito bom ver um filho, meu filho José, meu filho querido, e ele então passou a ser o predileto. Por quê? Não só porque ele era filho, já tinha uma idade avançada, da sua velhice, né, digamos assim, como também ele era o filho da verdadeira mulher que ele amava. Então, o coração dele realmente se abria mais para José. Porém, os outros irmãos, quando eles viam isso acendia a ira no coração deles. Eles se sentiam rejeitados. Eles se sentiam rejeitados, porque Jacó, escancaradamente, ele demonstrava para todos qual era a preferência dele, que a preferência dele estava ali com José. E sabe, e aí ele teve uma atitude que foi, eu vejo aqui que a mais forte, que marcou o coração desses irmãos, que já foram crescendo, vendo ele tendo certos privilégios, tendo certas regalias, o coração do pai apaixonado por ele, de repente dando mais atenção, brincando mais com ele, cuidando mais dele do que dos outros irmãos, andando ali grudado, você anda comigo, você está sempre comigo, porque era o filho predileto. E isso, para os outros irmãos, gerava uma amargura muito grande, uma raiz de amargura muito grande. Mas quando nós vemos aqui, no versículo 3, Israel amava José mais do que todos seus filhos, porque era filho de sua feliz, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Essa não era uma túnica qualquer. Esta era uma túnica que ela foi ricamente ornamentada, trabalhada, cuidada. E aí, o que acontece? Essa túnica de várias cores, ela não era uma túnica comum. Ela era uma túnica especial que realçava mais a esse filho e demonstrava para todos os outros irmãos, olha, este é o meu filho predileto. Este é o meu filho querido. E tanto que ele lhe dava uma túnica de várias cores. Uma túnica que realçava, que colocava ele numa posição especial acima de seus irmãos. Ele já fazia isso. E quando os irmãos dele viram isso, que o pai lhe deu essa túnica, aí sim o coração ardeu. Ardeu e eles não souberam lidar com isso. Realmente é muito difícil, quando a gente observa esse lado deles, muito difícil, porque todos os filhos, eles querem ser amados, aceitos e reconhecidos pelos seus pais. E quando os pais colocam outros filhos como prioridade, demonstram que o amor deles é maior com certos filhos, e isso geralmente causa uma rejeição muito grande. Então, eles estavam já crescendo com essa rejeição. Aqui, o José, ele estava aqui com 17 anos de idade, então foram 17 anos em que eles já se sentiram rejeitados, menosprezados,
Mas agora chegou ao auge, porque o pai fez questão de demonstrar para todos o que realmente estava no coração deles. Este é o meu filho amado. Este é aquele que eu tenho prazer. Este é aquele que eu tanto esperei. É como se Jacó ele não fosse, os outros filhos fosse apenas consequência do destino. Mas o filho que ele realmente queria era José. E talvez não fosse. Mas independente, filho é filho. E filho quer ser amado. E filho quer ser aceito. E filho quer ser recebido. E aí, então, vamos ver o restante dessa história? Aí aqui diz assim: vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam mais falar com ele pacificamente. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Esses irmãos estavam tão feridos com José. Não era José que tinha feito algo contra eles, mas a própria presença de José incomodava-os, porque o pai havia exposto claramente que ele era o seu filho querido. E aí, então, eles já não conseguiam mais. Não conseguia mais olhar na cara de José, não conseguia mais conversar com José, e quando falava com ele, com José, geralmente entrava uma zombaria, uma ira, uma revolta, alguma coisa ruim, porque eles não conseguiam mais amar o seu irmão. Porque pessoas feridas, elas têm dificuldade de amar. Irmãos queridos, meus amados, a realidade é que nós precisamos amar. Nós precisamos nos sentir amados para amar. Se nós não nos sentimos amados, nós não conseguimos amar. E além daqueles filhos, daqueles irmãos, não estarem se sentindo amados pelo pai, eles olhavam para José e viam em José, de repente, o pivô do pai não se importar tanto com eles, do pai não demonstrar tanto o seu amor para com ele. E aí nós vamos começar a ver agora algumas situações que só foram agravando mais esse sentimento ruim no coração desses irmãos. Isso só foi agravando dia após dia, hora após hora, cada situação. E aí então vamos ver? Aqui no versículo 5 diz assim: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que no molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os nossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por que isso? Tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E olha só, agora o próprio Deus começa a mostrar para José de que ele iria reinar e dominar sobre seus irmãos. E quando José contou este sonho aos seus irmãos, isso deixou eles mais irados ainda. Tipo assim, meu pai tem o meu irmão como filho predileto. Agora, Deus também escolheu para que ele viesse reinar sobre nós. Ele já tem essa túnica de várias cores, que já mostra já que está dominando sobre nós. E agora, o próprio Deus.
E aí, então, mais ainda, eles odiavam seu irmão. Mais ainda, eles aborreciam. E aí, no versículo 9, diz assim: E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinados perante ti na terra? Aí diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Em seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos de José invejavam. E o pai guardava no coração. Mas mesmo o pai guardando no coração, ele chegou e falou: peraí, mas que sonho é esse? Que negócio é esse? Você vai reinar sobre mim? Sou seu pai? Você vai, opa, reinar sobre sua mãe? Sobre seus irmãos? Mas ele só colocava aquela questão em dúvida. Que afinal de contas, ele era o pai, ele era o patriarca daquela família. E aí o filho reinar sobre o pai, opa, né? Autoridade, honra. Então o pai não conseguia nem imaginar como um negócio desse poderia acontecer. Sabe, inclusive tem certas promessas de Deus na nossa vida que geralmente a gente tenta imaginar como que poderia acontecer e aí parece completamente inviável e a gente às vezes pensa até que nem vai acontecer nada. Mas a realidade é que aquilo que Deus falou se cumpre. Porém, os irmãos o invejavam. Você sabe o que é inveja, amados? Inveja é quando você, na realidade, deseja algo que a outra pessoa tem, porém, tem um agravante. Não é só você cobiçar algo, né? Inveja não significa simplesmente cobiçar algo de alguém. Mas a inveja está ligada a um sentimento de que você tem, de que você nunca poderá ter o que aquela pessoa tem. Você quer o que aquela pessoa tem, porque você entende que você nunca poderá ter o que ela tem. Amados, esse desejo de que a gente nunca pode ter algo, ele vem justamente de sentimentos feridos. Nós sabemos que Deus tem para cada pessoa seus planos, seus propósitos. De repente eu posso não ter aquilo que o meu irmão tem, que eu gostaria de ter, mas Deus tem algo especial para mim também. Só que eu só consigo ver isso quando eu estou curada, quando eu estou bem. Mas quando eu estou ferida, quando eu estou machucada, eu olho para esse tipo de situação e jamais que eu consigo ver desta forma. Eu estou sempre me cobrando, estou sempre triste com aquela situação, sempre ferido com aquela situação. Hum? Então, amados, que a gente possa realmente chegar e olhar, peraí, Deus tem algo para mim também. Mas uma pessoa ferida, ela não consegue. E de repente você está também se vendo assim, como se Deus pudesse fazer coisas especiais na vida de tantas outras pessoas, menos na sua. Que a sua vida está de lado. Que, sabe, que pudesse acontecer com todo mundo, menos com você. Isso, na realidade, faz parte de um sentimento ferido, de um sentimento que foi criado dentro de você lá atrás. Em algum momento da tua vida, onde você acreditou na mentira de que você não é especial, de que você não é importante, que você não tem um propósito importante nessa terra. Você acreditou nisso. Por isso que é muito importante a gente saber quem é e para onde a gente vai. Esses irmãos,
eles ouviam e estavam feridos. E aí o que eles faziam? Mais eles se revoltavam, invejavam, seu coração se fechava contra José. José, em contrapartida, ele tinha sempre no coração o quê? As promessas de Deus. E para José, apesar de daqui para frente ele começar a viver algumas situações muito difíceis de se viver, principalmente depois que recebeu uma promessa de Deus, mas só que José, ele tinha firme aquilo que Deus havia falado. Talvez possa ter contribuído para isso justamente o sentimento de paternidade bem resolvida. Enquanto os irmãos de José tinham uma paternidade mal resolvida, José tinha uma paternidade bem resolvida. Ele era muito amado, ele se sentia especial. O pai dele fazia questão de mostrar que ele tinha realmente um propósito, apesar dele não admitir a situação de que ele viria reinar sobre ele ou sobre a mãe de José, mas ele cresceu sabendo que ele era especial, que ele era amado, que ele foi aguardado, que ele era um filho muito querido. Como é importante que os nossos filhos cresçam ouvindo isso. Que são filhos amados, que são filhos aguardados, sabe? Eles não são fruto do erro, sabe? Aquela coisa de erro de tabelinha, de algo que não tenha acontecido, o remédio não funcionou. Ou seja, amados, como é importante quando os nossos filhos sabem que eles vieram à Terra, mas principalmente eles foram muito queridos. E isso é importante passar para eles, falar para eles, compartilhar com eles. Você nasceu porque Deus tem algo especial. Você nasceu, você vai me dar muito orgulho, você dará muito orgulho a todas as pessoas que estão próximas a você. Você traz muita alegria, sabe? Essa coisa assim de não colocar um peso sobre a pessoa, mas trazer sobre a pessoa aquela certeza de que ela é amada e que ela é cuidada. E eu acredito que esse tenha sido o principal ponto para que José tivesse força para, em tudo que ele passou na vida dele, ele conseguir respirar e ter uma atitude positiva. Porque ele sabia que o pai dele o amava. Ele foi se rejeitado pelos seus irmãos, foi algo difícil, tal, mas o saber que o pai dele o amava e que Deus o amava e tinha um propósito, um destino especial para ele, com certeza isso lhe ajudou a ter uma atitude positiva, mesmo que na vida dele tivessem diversas situações em que qualquer pessoa teria desistido, desanimado, reclamado, murmurado, dizendo que Deus não está na vida dessa pessoa, mas ele não teve. Por quê? Porque ele teve uma paternidade bem resolvida. E como ele teve uma paternidade com seu pai, Jacó, bem resolvida, tranquilamente abre-se uma porta para se ter uma paternidade bem resolvida com Deus. Muitas pessoas não conseguem crer em Deus, confiar em Deus, porque, na realidade, elas comparam a Deus com os seus pais naturais. E Deus não tem nada a ver com aquilo que os nossos pais naturais fazem. Os nossos pais, na realidade, deveriam transmitir para nós os valores de Deus, sabe? Realmente os atributos de Deus para nós. Caráter, amor, todas essas coisas, eles deveriam passar para nós. Mas nem todos os pais passam.
Nem todos os pais realmente vivem isso e transmitem essa figura paterna. E sabemos que agora, então, nesses últimos tempos, essa figura paterna ela ficou cada vez mais escassa. Hoje nós vemos mães que têm que assumir papel de pai, porque os pais não assumem seus papéis de pais. Pais que simplesmente hoje, filhos são frutos de uma noite, de momentos, e aí, então, logicamente, como não é o filho da mulher amada, como não são filhos tão desejados e especiais, então acabam sendo rejeitados. Filhos que, de repente, os pais eles se divorciam, e aí então constituem uma nova família, e aqueles filhos são deixados de lado. Então, tem muitas pessoas hoje que, quando falam de paternidade bem resolvida, têm dificuldade. Por quê? Como que vai confiar em Deus e nas suas promessas quando ele olha para o seu pai e vê que seu pai não foi capaz de confiar, de ser fiel nas suas promessas? Então, no caso José, ele tranquilo, ele chegou, ele passou por muita luta, passou por situações que talvez eu e você não conseguiríamos suportar. Mas José, ele passou e ele venceu esta situação. Por quê? Porque ele tinha uma paternidade bem resolvida. Em contrapartida, os seus irmãos tinham a sua paternidade mal resolvida. Não se sentiam amados pelo seu pai. Em contrapartida, também, com certeza, não se sentiam amados por Deus. E veja aqui nessa situação em que quando José começou a sonhar, e eles viram que Deus colocou José acima deles também, o exaltou acima deles, eles, na realidade, eles não conseguiram entender os propósitos de Deus naquilo, mas eles simplesmente se viram mais uma vez feridos. De tipo assim, meu pai natural me rejeita por causa deste e prefere a este do que a mim. Agora Deus também prefere a este do que a mim. Geralmente, quem não consegue lidar bem com seu pai tem muita dificuldade de lidar com Deus. De ver que Deus o ama, que Deus o criou para um propósito especial. Inclusive, quando a gente fala sobre criar alguém com um propósito especial, cada um desses, eles se tornaram os patriarcas de uma tribo. Olha só, cada um desses se tornaram patriarcas de uma tribo. Inclusive Judá, que também não foi filho da mulher que Jacó amava. Judá, ele teve, além de ser patriarca de uma tribo, ele também seria da tribo dele, que a grande promessa de Deus, desde lá do início, quando o homem caiu, de que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, se cumpriria. Porque o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, nosso Salvador, ele veio da tribo de Judá, não foi de José, foi da tribo de Judá. Então, esse filho tinha um propósito? Com certeza. Não era ele tratado pelo seu pai como o filhinho querido, o filho especial, aquela coisa toda. Porém, Deus escolheu ajudar e não José para ser da descendência dele que viria o Messias. O que eu quero dizer com isso? Que Deus tem para cada um de nós algo especial. Às vezes a gente não entende o que Deus faz. Às vezes a gente olha para a circunstância
e a gente não sabe lidar com aquilo e vai só se ferindo, e pessoas feridas ferem. E aí, o que, que nós vemos aqui? Que depois disso, houve uma situação, está aqui no versículo 14, aliás, no versículo 12. E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos, como está o rebanho, e traz-me a resposta. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Aí nós vemos, eu já vou adiantar um pouco a história, de que ele foi, começou a procurar o seu irmão, seus irmãos, não achou. Aí um homem viu que ele estava andando totalmente errado, perguntou o que ele estava fazendo. Ele falou dos seus irmãos, eles falaram: dos seus irmãos estão indo para Dotã. E aí ele foi até Dotã atrás dos seus irmãos, porque foi isso que o pai dele pediu. Agora, no versículo 18, diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. Irmãos, olha como uma pessoa ferida, até onde uma pessoa chega. Como pode acontecer isso? Um irmão contra outro irmão, na hora que viram ele de longe, já macomunaram entre si para tirar a vida. Tirar a vida, como se, no caso ali, José fosse o responsável pela dor que ele sentia. E, na realidade, José não era o responsável. Jacó errou, sim. Jacó errou, sim. Uma coisa que eu amo na Bíblia é que a Bíblia ela não disfarça, ela não passa panos quentes, sabe? Não, 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 não. Ela mostra claramente. Ele era o filho xodó, ele era o filho predileto, Jacó colocava acima dos outros irmãos, e para os outros irmãos não era fácil lidar com aquilo. Não era fácil. Eles olhavam aquela situação e doía muito no coração deles. E foi ficando cada vez difícil, porque uma coisa que você não resolve, uma situação mal resolvida, ela, na realidade, ela vai se tornando um câncer. Ela vai apodrecendo a sua alma. Por isso eu falo sempre que a gente tem que procurar resolver a nossa situação. O próprio Senhor, ele diz assim na palavra, que quando um irmão fizer algo contra você, é para você repreender, você e ele. Para você ir até ele e repreender. Só vocês dois. Ou seja, está falando que é para você fazer o quê? Lidar com aquela situação. Não é simplesmente, eu perdoo ele daqui. Não, é para você chegar até aquela pessoa, falar com ela, tratar com ela. Por quê? Porque se você não tratar com ela, você vai ficar mal. Você. De repente, a outra pessoa nem sabe que te fez mal, nem sabe quanto te feriu. Esses irmãos, eles tinham que chegar até seu pai e falar com eles, falar com Jacó. Eles precisavam falar com Jacó. Chegar para Jacó e falar assim: pai, olha a maneira como o Senhor trata a José, e olha a maneira como o Senhor nos trata. Nós não nos sentimos amados pelo Senhor, nós não nos sentimos cuidados pelo Senhor. Seria importante, isso não é desonrar pai. Desonrar é quando eu quero humilhar meu pai, quando eu quero fazer alguma coisa, mas chegar até ele, falar como eu estou me sentindo, isso não é desonra, irmãos. Isso, de repente, pode até abrir os olhos desse pai, desta mãe, para que veja: olha como eu estou tratando meus filhos. Olha, eu tenho que me tocar, que eu não estou fazendo a coisa certa. Quantos pais têm preferências de filho? E tratam o filho abertamente melhor do que o outro. Então, tome cuidado com isso, porque você pode estar gerando no seu filho um fruto muito ruim. E ali, então, quando eles viram a José, eles já automaticamente queriam matar. E aí, olha só, eis que disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor, ou seja,
maior sonhador, maior, o maior, aquele que está acima de nós, porque eles estavam feridos com essa situação de que José estava acima deles, literalmente estava já, foi criado assim, e ainda havia uma promessa de que estaria mais ainda. Aí, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Ou seja, vamos tirar tudo aquilo que está incomodando a gente, vamos matar logo esse irmão e acabar com essa dor, acabar com essa ferida logo de uma vez, porque isso está nos ferindo, isso está nos machucando, então vamos matar. Só que isso, amados, não trouxe cura. Aí nós sabemos de toda a situação, de que o que aconteceu? Eles acabaram vendendo o seu irmão para os midianitas. Esses irmãos aqui, na realidade, eles passaram por um processo. Eles pegaram, lançaram em uma cisterna, onde tinha muitos bichos ali, né? Não tinha água, mas tinha bicho. Imagino também a hora que José caiu, deveria ter se machucado, deveria ter se ferido, e não entendendo nada do que estava acontecendo. Mas eles tinham um certo prazer naquilo ali, porque eles estavam feridos. E aí a gente consegue compreender, porque certas pessoas têm certas atitudes e têm prazer nessas atitudes. Não que eles estejam certos, de forma alguma, mas isso tem um fundo, uma raiz de amargura que não foi cortada, que não foi trabalhada, que não foi tratada, uma ferida que não foi tratada. E aí nós vemos o quê? Que esses irmãos, eles acabaram depois decidindo por vendê-lo como escravo. Por vendê-lo como escravo. Tipo assim, nós vamos vender, ele vai ser escravo, opa, não vai ser senhor de mais ninguém. Alguém vai comprar e vai mandar nele, ele não vai mais reinar, a gente não vai ter mais que vê-lo, não vai ter mais que encarar este problema. Porque para eles o problema estava em José. Mas, irmãos, o problema na realidade nunca esteve em José. Esteve no relacionamento do pai com eles. Do pai com eles. E aí, então, passando mais à frente, nós vamos encontrar a situação de que todos eles já estavam mais maduros, José já tinha, Deus já tinha cumprido parte da promessa, já começou a trabalhar na promessa, inclusive colocou José realmente como governador do Egito, que na época era superpotência, sabe, era mega potência ali, tal. E no final das contas ele estava ali, governando tudo, controlando tudo. E os filhos chegaram, esses irmãos chegaram até José, não reconheceram, mas eles já estavam mais maduros, eles já viam, conseguiam entender melhor tudo aquilo que eles acabaram fazendo, como eles prejudicaram seu irmão e como prejudicaram ao pai. E ver o sofrimento do pai, ver todos aqueles anos o sofrimento do pai, porque eles tentaram consolar o pai e não conseguiram. Quando eles levaram aquela túnica de várias cores e entregaram lá cheio de sangue, jogaram para o pai, né? Porque a primeira coisa que eles fizeram foi rasgar essa túnica na hora que pegaram o seu irmão. E levaram até o seu pai, eles, na realidade, eles estavam que, olha, isso aqui não vai mais acontecer. O senhor queria que ele governasse sobre nós, aquela coisa toda, e eu imagino que até um certo gostinho, um certo prazer de mostrar aquela túnica toda ensanguentada para o pai. Tipo assim, o senhor nos machucou, agora nós estamos machucando o senhor. E eles acabaram machucando o pai, em todos esses anos. E por todos aqueles anos eles jamais contaram para o pai, que na realidade demorou uns 13 anos isso. Eles jamais contaram para o pai do que eles haviam feito. Não contaram.
E eles viram o sofrimento do pai, dia após dia. E tudo isso era porque eles já estavam feridos. Mas esta situação em que eles foram consolar o pai, eles foram consolar o pai. Isso certamente começou a trabalhar dentro deles algo importante para o processo de cura. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, amados, quando você está vivendo uma situação negativa, uma situação ruim, e você está alimentando, sabe? Você está sempre pensando naquela situação ruim, aquilo que está lhe ferindo, aquilo que está lhe machucando. Então, aquela situação, na realidade, ela só vai crescendo. Um abismo chama outro abismo. Esses irmãos, eles começaram agora a consolar o pai. E, na realidade, quem que verdadeiramente feriu a eles? Foi José? Não, foi o pai. Foi o pai. O pai que feriu. E aí, então, eles passaram 13 anos consolando a este pai, cuidando deste pai, dando o seu melhor para este pai, fazendo tudo o que podia. E isso já gerou uma outra atitude, uma atitude positiva. Irmãos, mudança de atitude com aquela pessoa que nos fere, pagar o mal com o bem, traz cura para o nosso coração. É fato de que a verdadeira cura, ela acontece quando nós estamos ligados no Senhor Jesus. E nós não conseguimos pagar o mal com o bem se não for através de Jesus, através de Cristo. Estes homens, eles começaram o seu processo de cura, começaram, não concluiu. Começaram o seu processo de cura quando eles começaram a cuidar deste pai, a consolar este pai. Então, a conversa já não era mais: olha que o nosso pai nos rejeita, olha que José é melhor do que nós, que ele ama mais José. Não. A conversa era sempre algo: pai, nós estamos aqui, pai. Conta conosco, pai. Pai, o que nós podemos fazer para o Senhor hoje? A conversa era diferente. Então, eu quero convidar você, nessa noite, a fazer totalmente o contrário do que você tem feito. Quando você olha para uma situação em que você tem se sentido ferido, tem se sentido perseguido, rejeitado, traído, eu convido você agora a agir diferente. Logicamente que você, pela sua força, você não consegue. Já sabemos disso. Nós não conseguimos, pela nossa própria força, fazer algo diferente para aquela pessoa que nos feriu, para aquela pessoa que nos machucou. Mas, quando nós pedimos para o Espírito Santo nos habilitar, nos capacitar a fazer isso, a história é totalmente diferente. Então, que você peça mesmo agora ao Espírito Santo para que ele trabalhe dentro do seu coração. Vamos fazer essa oração nesse momento? Senhor, que tu venhas trabalhar mesmo no coração de cada pessoa que está me ouvindo neste momento, e que essa pessoa possa ser tocada pelo teu Espírito e fortalecida pelo teu Espírito. Ajude ela, Senhor, a permanecer firme e fiel a ti, a permanecer nos teus caminhos e, Pai, a realmente decidir perdoar. Perdoar todas as pessoas que a feriram.
Pai, em nome de Jesus, entra com providência na vida dessa pessoa. Ajuda esta pessoa a tratar com amor, com carinho, a falar palavras brandas, bondosas para todas essas pessoas que a feriram. Ajude, Senhor, nem que seja de uma por vez, mas que essa pessoa que está me ouvindo possa ter uma grande experiência contigo, de como o Senhor nos ajuda a reverter situações através de atitudes saudáveis, positivas, amorosas, palavras bondosas, brandas, pagando sempre o mal com o bem. Amém? Agora eu quero falar uma outra coisa com você. Primeiro, eu gostaria de falar para você o seguinte: de repente você faz aí uma lista de várias pessoas que te feriram e que de repente rejeitaram, e aí você quer tratar todo mundo bem, tal. Comece com uma ou duas pessoas da sua lista e comece pedindo para o Espírito Santo te ajudar a lidar com essa situação de uma forma positiva, com muito mais carinho, com muito mais atenção. E eu garanto para você que você verá uma grande diferença. Mas ainda não foi a cura completa. Quero dizer aqui na história, quando eles começaram a pagar o mal com o bem, não foi uma cura completa. Vamos ver um outro processo de cura aqui na vida desses irmãos? Entra lá em Gênesis 42, versículo 21. Aqui a situação, José já estava bem, já era governador, os irmãos chegaram realmente numa situação em que eles precisavam de José, não reconheceram José, nem imaginavam que era José, se ajoelharam diante de José. Todas as vezes que iam lá se encontrar com José, se inclinavam diante de José, assim como havia sido a promessa de Deus. Então, a promessa de Deus já estava se cumprindo. E eles iam lá, e aí, então eles foram negociar os alimentos, e aí José começou a fazer algumas manobras com esses irmãos. Começou a fazer algumas manobras. Só que essas manobras, gente, tem algumas pessoas que chegam e falam: olha só como José estava ferido, olha só o que ele fez com esses irmãos. Mas veja sempre que, em todas essas situações, José, na realidade, ele dava um jeito de beneficiar os seus irmãos. Primeira vez, ele, além de mandar o alimento que eles precisavam, devolveu todo o dinheiro que eles tinham gasto com isso. Se ele tivesse realmente com tanta ira assim, não faria desta maneira, né? Mas aconteceu uma situação em que ele segurou um dos irmãos ali, tá? Eu não quero me delongar, que o tempo já está acabando. E eles falaram: olha, esse irmão só vai sair daqui quando vocês trouxerem o seu irmão mais novo, que na realidade era o irmão de sangue dele, né? Do pai e mãe, Benjamim. E aí eles foram para a terra e, logicamente, não iam voltar. O pai não aceitou tal, e fazer o quê? Deixa o irmão lá. E ele automaticamente ficou ali na terra, esperando Deus completar a obra. Aí continuou a seca, a fome na terra, eles precisaram ir. Jacó não queria deixar, mas acabou cedendo, levou então o seu filho, né? Foi lá, o Benjamim, junto com seus irmãos. E aí, mais uma vez, José faz uma manobra ali, tal, usa de astúcia, coloca ali uma taça no meio das coisas dos irmãos, e chega, e primeiro ele faz um banquete, vai lá, recebe todo mundo, tal. E quando vai, chega, olha, como é que vocês fazem um negócio desse? Trata também vocês, fiz um jantar para vocês, recebeu vocês na casa deles, e vocês fazem um negócio desse, rouba a taça? E quando eles viram, estava na sacola de Benjamim.
E aí, então, Benjamim tinha que ficar como escravo. E aí, olha só o que a gente vê eles agora numa confissão, no versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Eles reconheceram que eles estavam errados. Irmãos, se eu não reconhecer o meu erro, eu não reconhecer que eu estava ferido e que feri alguém, que machuquei, a cura também não vem. O processo de cura em relação ao pai começou ali, e a gente vê eles falando com tanto carinho do pai, já não era mais de uma forma negativa que eles falavam, e nem em relação ao Benjamim, que era, no caso, agora o segundo filho predileto do pai. O pai continuava tendo as suas predileções. O pai não mudou. Quem mudou foram eles. Eles mudaram. Com a atitude positiva que eles tiveram em relação ao pai, de cuidar, de amar, de decidir amar aquela pessoa, mesmo aquela pessoa tendo outros prediletos. Isso é algo importante. Quando eu decido amar, mesmo sendo rejeitado. Isso começa a trazer cura para o meu coração. Mas ele precisava se consertar com José. Eles precisavam se consertar com José. Eles precisavam reconhecer diante de José que eles estavam errados, que eles falharam com José. E nessa hora foi isso que aconteceu. Houve o reconhecimento. E aí o que aconteceu? Né? José acaba depois não aguentando mais e revelando, né, para o seu irmão, seus irmãos, mostrando: olha, sou ele, sou eu, o irmão que vocês esperavam, que vocês venderam, e vocês não se angustiem, porque foi necessário que isso acontecesse, tal, para que Deus trouxesse salvação a vocês. Amados, quando acontece a cura, acontece o que a gente vê depois, né? Aqui, quando. Você sabe que eu estou adiantando a história, né? Não foi logo assim que se conheceram que as coisas aconteceram, tá, gente? Eu estou adiantando porque o tempo já foi. Mas o que aconteceu? Quando Jacó chegou e revelou seu irmão, versículo 3, capítulo 45, diz assim: e disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Meus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos que chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendidos para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio dessa terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que não tem posto por pai, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai. E disse-lhe: assim tem dito a seu filho José: Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, tuas vacas, e tudo que estava ali. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tu tens. E os vossos olhos veem o que os olhos do meu irmão Benjamim, que é minha boca, que vos fala.
e fazei saber para meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto. E apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se à casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos, e pareceram bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Por quê? Porque ali havia muito amor envolvido, agora todo mundo se abraçava, agora todo mundo se beijava. Lembra que eles não conseguiam mais nem ver José? Eles chegavam e já vendo José de longe, já queriam matar. Agora não, agora já era diferente, agora eles já estavam entendendo o propósito, já entendendo o processo, mas precisou primeiro que eles também reconhecessem que eles estavam errados, o mal que eles haviam feito, e houvesse então um perdão. José começou com o perdão. O ferido começou com o perdão. José foi ferido pelos seus irmãos. E ele pagou o mal com o bem. José pagou o mal com o bem. Cuidou dos seus irmãos. Se eu decido me vingar, se eu decido permitir que a ira, que a raiva permaneça em meu coração, eu estarei sempre pagando mal com mal. Mas quando eu permito que Deus habite dentro de mim e eu decido amar e não me vingar, a história é diferente. Seja qual for seu algoz, decida amá-lo, perdoe-o, ame-o, decida isso. E você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, graças te damos por esse momento especial. Até aqui o Senhor nos ajudou e trouxe essa revelação dessa palavra abençoadora. Ajude-me, ó Deus, ó Senhor, a fazer a tua vontade. Ajude-me, Senhor, a fazer tudo aquilo que o Senhor quer e que essas pessoas que estão me ouvindo, elas possam ser igualmente alcançadas pela tua palavra, pela tua cura, e decidir ter uma atitude totalmente diferente, para que eles possam ser abençoados e curados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e tenha uma noite maravilhosa para a glória de Deus. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. E para Jesus, aleluia, glória a Deus. E não se esqueça, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Uma boa noite. Até sexta-feira, se Deus assim o permitir. Amém? Aleluia.